Essa conversa. Antes de mais nada, muito obrigada, senador. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Basília. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos assistem. Bem, há pouco o Pedro Duran colocava aqui para a gente um pouco do que é o entendimento da Procuradoria-Geral da República, do material probatório trazido nessa denúncia, ao mesmo tempo em que trazia já os argumentos apresentados pela defesa do seu pai, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que, nesse momento, o senhor analisa os pontos trazidos pela Procuradoria-Geral da República? Você já se manifestou em redes sociais criticando essa denúncia. Nesse momento, qual deve ser a estratégia da defesa do ex-presidente? Bom, Carol, em primeiro lugar, é importante frisar que eu não estou aqui falando em nome da defesa jurídica técnica do presidente Bolsonaro. Estou falando aqui como um político, já que essa é uma grande perseguição política que ele vem sofrendo, então eu me sinto aqui completamente amparado no meu exercício do mandato de fazer essa crítica a um grande circo probatório que vem sendo construído contra o presidente Bolsonaro desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência da República. E algumas pessoas aí impregnadas pelo ouvido, como se Bolsonaro pretendesse implantar uma ditadura no Brasil, desde então eles vêm criando ali diversas armadilhas, diversas pegadinhas, para que em algum momento pudessem tentar colocar uma espécie de guiso no presidente Bolsonaro para tê-lo ali nas mãos, como se fosse uma forma de evitar que ele fizesse um absurdo desse. Tanto é que o mandato dele passou, nenhum tipo de golpe foi tentado. Agora, o que eu lamento é que, infelizmente, o Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Gonet, ele simplesmente aceitou fazer um jogo aí que interessa muito a quem o indicou a essa cadeira, que é o presidente Lula. Então, todo esse círculo probatório, o que mais não tem nesse processo inteiro são provas. Não tem absolutamente nada, nada de material que vincule Bolsonaro a qualquer dessas acusações absurdas que ele vem sofrendo. Então, óbvio que a gente enxerga isso com uma grande indignação. Já houve aí condenação do TSE com base em coisas também completamente supérfluas. Ele fica inelegível por causa de reunião com embaixadores, ele fica inelegível por excesso de democracia, já que ele bateu o recorde do Guinness Book juntando pessoas nas ruas no 7 de setembro, algo que nunca tinha se visto antes no Brasil, e se incomoda muita gente porque ele não aceitou se submeter a um sistema aqui que o tempo inteiro está acostumado a mandar e um presidente obedecer. Então, o próprio presidente Bolsonaro fala muito, ele foi um aborto em toda essa sistemática, porque obviamente não queriam que ele assumisse a presidência da República. O que a gente está vendo agora é uma denúncia completamente vazia, ele é baseada em um copia e cola do que o Cid botou no papel, e pior, segundo ele próprio já disse nos áudios que foram capturados, aí que foram vazados por vocês próprios da imprensa, dizendo que nunca usou a palavra golpe, que estava ali se sentindo obrigado a falar algumas coisas para que fosse serviço de fundamento para uma acusação absurda como essa que aconteceu agora. Então a gente, por um lado, fica muito tranquilo porque sabe que o presidente Bolsonaro não fez nada de errado, e por outro lado, a gente observa um grande aparato persecutório usando-se a máquina pública para tentar condenar uma pessoa inocente. Isso, obviamente, gera a sensibilização de grande parte da população, né, que fica, assim, sensibilizada com quem é perseguido de uma forma tão injusta e implacável. E a prova disso foi essa última pesquisa que bota o Bolsonaro quase 5 pontos na frente do Lula. Inclusive, a Michele Bolsonaro ganharia do Lula no segundo turno. E no mesmo dia, não por acaso, a gente vê que é uma correria, uma pressa para apresentar uma denúncia quebrada ainda, porque não são nem contra todos aqueles, né, que estão sendo acusados em toda essa trama ilusória que foi criada na cabeça de algumas pessoas aqui em Brasília. Então, tudo que é feito desde os inquéritos lá de trás, elas são feitas com cálculo político, para, obviamente, condenar. Então, só quem é leigo não percebe que esse é o tipo de denúncia que já vem ali com uma acusação pronta, né, uma condenação pronta muito antes até das investigações. Uma condenação pronta muito antes até das investigações. Basília Rodrigues.
Senador, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que você daqui a pouco vai entrar na Comissão de Segurança Pública, mas parou para entrar ao vivo com a gente aqui na CNN antes. Importante esclarecer para as pessoas. Esse julgamento vai debater e enfrentar a discussão sobre quais são os limites entre desejo e ação. O quanto as pessoas ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro queriam que o presidente Lula não assumisse o posto de presidente, queriam desfazer o resultado das eleições e o que fizeram para que isso fosse, para que isso acontecesse no Brasil. É o que a acusação chama de tentativa de golpe. A acusação diz que, mais do que pensar no golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro teria agido em nome de um golpe. Você, que é filho do ex-presidente, que é político, pode trazer esse relato, então, para nós? Nas conversas de 2021, de 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a falar ou desejar um golpe no Brasil? Basília, essa pergunta é interessante, né? Pelo seguinte, você para imaginar, né? Eu sou senador da República, líder da oposição aqui no Congresso, filho do presidente Bolsonaro. Qual seria o meu papel nesse golpe aí? Bolsonaro virou ditador. Qual seria o meu papel nessa ditadura? Nunca foi tratado disso. Né? Como é que eu não seria prestigiado, né? numa situação absurda como essa? Então, o que a gente está vendo é a PGR se baseando, Basília, num rascunho de projeto de estado de sítio que seria enviado supostamente ao Congresso Nacional, algo que ninguém sabe quem foi que escreveu, nem a própria PGR sabe quem foi que teria escrito esse rascunho. E eu lamento muito que o senhor Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, esteja submetendo a esse jogo. Ele parece ser muito mais temente ao Alexandre de Moraes do que a Deus, né? Como ele sempre falou que foi temente a Deus. Eu teria vergonha, se fosse ele, de entrar em casa agora e olhar nos olhos da sua esposa, dos seus filhos, ante essa grande injustiça que ele está cometendo. Eu falei para ele aqui, nessa sala de onde eu estou sentado conversando com vocês, quando ele foi ser sabatinado no Senado, que Deus estava dando uma oportunidade para ele de desfazer as injustiças que ele cometeu contra Bolsonaro quando ele era procurador lá no Tribunal Superior Eleitoral. Infelizmente, ele está se sujeitando a um papel ridículo depois de toda a avacalhação que o Alexandre de Moraes fez com o Ministério Público Federal por inteiro, quando ele simplesmente ignorava o PGR e o MPF na hora nas investigações. Ele ignorava que o MPF nem era chamado a se manifestar antes de qualquer medida que ele tomasse, com medidas cautelares, dentro desses inquéritos. O Alexandre de Moraes escolhia quem eram as pessoas que seriam investigadas com uma punição já pré-determinada. Ele escolhia quem eram os investigadores. Ele mandava o relatório da PF voltar para ser refeito porque não estava satisfazendo os interesses dele. E qualquer discussão política está sendo encarada pela PGR como se fosse um atentado contra a democracia, pelas mesmas pessoas que estão acusando ele, e o próprio Alexandre de Moraes, que transformou, por exemplo, uma discussão em aeroporto, Basília, num atentado contra a democracia. Então as pessoas não podem achar normal tudo o que está acontecendo no Brasil, porque o que começa errado vai acabar errado. E aqui não é nenhuma ameaça, é uma constatação. Olha o que está acontecendo no mundo. Assistam ao discurso. Perdemos o contato com o... Lá na Alemanha agora, em que ele fala das lideranças políticas da Europa que o que acontece no mundo com quem desrespeita a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, quem persegue adversários políticos para tirarem essas pessoas de uma disputa, como no caso aqui no Brasil. Pedro Duran. Obrigado, Carol. Senador, super obrigado pela conversa com a gente.